Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é domingo, um dia consagrado ao Senhor. Celebramos neste domingo Jesus Cristo, Rei do Universo. E com esta celebração encerramos mais um ano litúrgico. O Evangelho de Mateus está no capítulo 25, dos versículos de 31 ao 46. Abramos o nosso coração. Disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos diante de uma das poucas parábolas que nos falam do juízo final. Por algumas vezes nos evangelhos, nós ouvimos falar sobre o pastor. Os evangelistas se utilizam da metáfora do pastor, que no Antigo Testamento era utilizada para falar dos reis, pastores do povo. Assim, Mateus dizendo que Jesus virá como um pastor, ele já afirma que ele virá como rei. Um rei que não finge cuidar do seu povo. Um rei que verdadeiramente cuida. E cuidados são qualidades atribuídas a quem ama. Falar que o rei é pastor que cuida é lembrar que somos amados pelo Rei, que o nosso Rei é um Deus apaixonado pela sua criatura. O Rei virá, o pastor voltará, Deus se colocará de novo em nosso meio para separar os cabritos das ovelhas, quer dizer, os bons dos maus. Assim somos advertidos. No reino dos homens,
A justiça muitas vezes pode falhar, mas no reino de Deus, a justiça jamais falhará. O mal praticado, se não for permeado do verdadeiro arrependimento, ele receberá um duro julgamento. Pois Deus não se agrada dos maus, e sim dos bons. Os cabritos, os maus, à esquerda. As ovelhas, os bons, à direita. Mas como o Senhor saberá quem é ovelha e quem é cabrito? Olhando para a vida que cada um levou, o Senhor vai descortinar as inúmeras vezes que ele teve fome e recebeu de comer, que ele teve sede e recebeu de beber, que ele estava doente ou foi um forasteiro e foi acolhido, que ele foi visitado quando estava preso ou no leito da sua enfermidade. Quem souber praticar a caridade, quem encarnar na vida o amor divino e transformar os seus gestos em gestos cuidadores, quer dizer, gestos divinos, sagrados, que tocam a vida do próximo e a transforma porque a enche de dignidade. Estes serão salvos. Mas aquele que amou a si e esqueceu de amar o outro, se fechando à caridade, não exercitou o amor. O amor que podia ser vivido nas pequenas coisas, num pedaço de pão a quem tem fome, num copo de água a quem tem sede, numa visita a um doente, a um preso, num sorriso para o triste. Sim, quem se fechou, quem se furtou de amar o próximo, este será considerado mal por Deus e será colocado à sua esquerda. Aos bons, a alegria de ressuscitar. Pois na carta aos Coríntios, Paulo lembra que Jesus ressuscitado é a primícia, o primeiro fruto da colheita, o melhor fruto oferecido a Deus. E nós, se soubermos viver os seus ensinamentos, também seremos frutos ressuscitados na hora da colheita final. O Evangelho do Domingo de Cristo Rei é tão claro. Sem a caridade, ninguém se assenta ao lado direito do trono de Cristo, do trono de Deus. Pois a caridade é o amor que atingiu a plenitude, a perfeição. E o amor pleno é Deus. Não basta dizer que Jesus é Rei. É preciso viver as leis do seu reino para um dia fazer parte deste reino definitivo. E a lei do reino de Cristo Rei é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pois na vivência de Deus, que é amor, o homem leva a Deus, porque leva o amor. O amor tudo transforma, se estabelece na vida de alguém e permanece. O amor não é médico e nem remédio, ele é a própria cura. O amor não é um advogado e nem um juiz, ele é a própria liberdade.
curados e libertados pelo amor, amemos. Pois é assim que testemunhamos ao mundo que Cristo é o nosso Rei. E é assim que seremos reconhecidos como discípulos do Rei, como arautos do amor. Com um convite para amarmos, com um convite para o exercício da caridade, com um convite para sermos de fato o rosto humano de Deus. A Igreja encerra mais um ano litúrgico, na esperança de que o Evangelho praticado nos garanta a salvação. Que Deus abençoe você, que Deus transforme a sua vida, para que o raiar dos novos dias não sejam jamais como o dia de ontem, quando acordamos com a notícia de que um irmão negro foi brutalmente assassinado no estacionamento de um supermercado no sul do país. Não importa quem era este homem, não importa se ele tinha erros ou não, o que importa é que ele é um ser humano. E os seres humanos precisam ser tratados com respeito. Pois em nosso país e em nossa fé cristã, não aceitamos a pena de morte. Por isso não estamos pedindo a morte dos assassinos, mas a prisão, na esperança de que, pagando pelo erro, eles sejam reeducados, recuperados, humanizados e voltem um dia à sociedade não mais para machucar a vida, mas para defendê-la e salvar. Eis a nossa utopia. Eis a essência da nossa fé cristã. Que Deus te faça um cristão autêntico por meio de sua bênção, de Pai, de Filho e de Espírito Santo.